Contextualizando a estratégia do general cartaginês, nos anos de paz entre Roma e Cartago, a República Romana havia expandido seus territórios para além das ilhas tomadas na Primeira Guerra Púnica. Assim, a região da Península Ibérica havia sido recém-conquistada e Aníbal enxergou uma possível vantagem ao começar sua invasão por aquela região. O plano do general consistia em libertar os povos conquistados pelos romanos e fazer alianças com eles para que juntos pudessem somar forças e derrotar as legiões. Seguindo a velha lógica que diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Aníbal conseguiu vitórias importantes na Península Ibérica e firmou suas alianças. Duas vitórias de Cartago merecem destaque: a de Lago Trasimeno e a Batalha de Canas. Na primeira, Aníbal, ao ser atacado pelas legiões romanas, recuou até um bosque atraindo soldados romanos para uma armadilha. Estes, comandados por Caio Flamínio, foram cercados e massacrados. Já na Batalha de Canas, habilidosamente, Aníbal dividiu sua cavalaria e com uma parte dela contornou a luta, chegando até as costas da cavalaria romana, o que a deixou em plena desvantagem. Após vencer a cavalaria, fizeram um cerco e derrotaram as legiões que batalhavam em campo aberto. Assim, mais de uma vez, o general cartaginês provava que era possível derrotar o até então imbatível exército romano. Essas derrotas tornaram-se motivo de preocupação em Roma, que até então considerava que a vitória sobre Cartago era certa. Com Aníbal no comando do exército, juntando cada vez mais aliados, os generais romanos começaram a pensar em uma estratégia para superar essas adversidades. Uma delas foi evitar novos confrontos, tentando impedir o avanço de Aníbal, dificultando a marcha de seu exército e os privando de suprimentos ao longo de sua expedição a caminho de Roma. A estratégia deu certo parcialmente, uma vez que o general de Cartago esgotou seus recursos ao longo de 15 anos de campanha contra Roma. Além disso, uma parte do exército romano foi designado a atacar diretamente a cidade de Cartago, aproveitando sua superioridade naval. Desse modo, Aníbal estava em uma encruzilhada: continuar sua conquista e avançar até Roma ou retornar para proteger Cartago. Aníbal decide retornar a Cartago, porém não abriria mão facilmente de sua posição. Deixando parte de seu exército na Ibéria, retornou ao norte da África para adquirir mais recursos e novos soldados. Entretanto, ainda dentro desse contexto, Cipião, o africano, assume o controle das legiões romanas para a defesa e reconquista da Península Ibérica. Aproveitando-se da ausência de seu principal líder, o exército romano avançou contra as tropas de Cartago e conseguiu uma decisiva vitória para Roma, expulsando-os da região e desferindo um forte golpe nas forças de Aníbal. Valendo-se do momento, Cipião lançou mais uma ofensiva contra a cidade de Cartago, a cercando e fazendo com que o exército de Aníbal o perseguisse. Assim, conseguiu tirar o exército da cidade e cortar seus recursos, uma vez que estes afastavam-se cada vez mais da rica cidade. Por fim, na Batalha de Zama, Cipião sagrou-se vencedor, mostrando que a inteligência é a arma mais eficaz em uma guerra. Sobre isso, é interessante refletirmos o papel da estratégia dentro de um conflito. No caso dos confrontos travados entre Cipião e o exército de Cartago, em ambos, os números de soldados romanos eram inferiores, sem contar a vantagem da cavalaria de Aníbal, que utilizava não apenas cavalos, mas também elefantes. Frente à diferença de forças, o general romano necessitou utilizar seus recursos de forma inteligente e elaborar meios para minguar os suprimentos dos seus adversários.
Se refletirmos sobre isso em nossas vidas, poderemos perceber em que momentos utilizamos nossos recursos de maneira inteligente, ou seja, discernindo a hora certa de usá-los e abrindo mão daquilo que não é necessário para nós. Aqui não estamos tratando apenas de recursos materiais, ou seja, dinheiro ou posses, mas também de recursos afetivos. Será que, por exemplo, sabemos manejar nossas emoções e perceber quando elas vão esgotar nossas possibilidades de ação? Quando deixamos que elas nos conduzam, será que estamos as utilizando de maneira correta ou seus efeitos podem ser desastrosos em nossas vidas? Assim, do mesmo modo que é preciso ter uma estratégia para lidar com momentos adversos, seria interessante aprendermos a manejar nossas emoções e pensamentos de modo que estes não prejudiquem outras pessoas. Voltando à disputa entre Roma e Cartago, após a vitória de Cipião sobre os exércitos de Aníbal, Roma passa a impor uma série de condições para a rendição de Cartago. Entre elas, por exemplo, estava que Cartago não poderia fomentar novas guerras, além de entregar toda a sua frota para Roma e pagar uma indenização pelos anos de conflito. Mais uma vez, as décadas se passaram e a paz que até então reinava entre as duas cidades voltou a ficar abalada. A razão dessa vez nasceria do medo dos romanos ao verem Cartago prosperar mesmo sob as pesadas condições impostas a eles. Roma já controlava o comércio no Mediterrâneo, estava bem estabelecida como principal potência da região. Porém, décadas após os confrontos de Aníbal e Cipião, a cidade fenícia começava a crescer e ganhar notoriedade na região. Temendo um novo confronto, Roma decidiu que Cartago precisava ser destruída. No ano de 149 a.C., dava-se início à terceira e última Guerra Púnica, que teve como resultado a aniquilação da cidade de Cartago e a escravização de toda a sua população. A guerra durou poucos anos e seu final foi dramático, como narra Políbio. Segundo o historiador, os romanos teriam jogado sal por toda a cidade, como símbolo de que nada ali pudesse voltar a florescer. Além disso, toda a cidade foi destruída e anos depois uma nova foi erguida, começando tudo do zero. É interessante notar que essa atitude romana frente aos seus adversários foi atípica, o que mostra o temor que Roma tinha de uma nova disputa com sua rival comercial. Assim, finalmente, o Mare Nostrum foi consumado, tornando-se uma das frases mais conhecidas até hoje do mundo romano. É difícil imaginar o que poderia ter acontecido se Aníbal tivesse concretizado seu plano e dominado Roma. Provavelmente o culto a deuses como Baal faria parte do panteão romano e talvez Cartago existisse até os dias atuais. Com o domínio das duas penínsulas, a Ibérica e a Itálica, provavelmente o próximo alvo dos cartagineses seriam as tribos gaulesas, que seriam conquistadas um século depois por Júlio César, ou a Magna Grécia, alvo do general Pompeu ainda no século II a.C. O fato é que o resultado das guerras púnicas lançou as bases para a expansão romana. Generais como Cipião, o africano, tornaram-se símbolo e exemplo de comandante, sendo inspiração para grandes personagens do Império. Além disso, a economia romana floresceu com o comércio e o aprendizado em estratégias militares tornou suas legiões ainda mais formidáveis. É inegável que as guerras púnicas estão entre as batalhas que mudaram a história. Elas, afinal, treinaram a até então tímida República Romana a ser o que, séculos mais tarde, viria a atingir seu auge enquanto império e civilização. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo
E confira mais do nosso conteúdo nas nonossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.